Olá, pessoal. Hoje o tema é a mudança espiritual. Nós podemos saber muito bem, mas tudo aquilo que é transformado é através de Deus. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: Deus criou os céus e a terra. Toda mudança começa de Deus. A terra estava sem forma, vazia, e quando estava em profundas trevas, ninguém podia trazer mudança para essa terra. Mas Deus falou para essa terra o primeiro, o segundo dia. Cada dia Deus foi criando, trabalhando, e Ele transformou tudo para uma coisa agradável. E no dia 7, Deus acabou toda a sua obra e foi o dia do descanso. Toda mudança vem de Deus. Deus, assim como está escrito em João 15:1, está falando que Deus é o nosso agricultor. O agricultor, ele ara aquela terra e também escolhe as pedras e aquelas gramas, né, aquelas ervas daninhas, ele vai tirando, vira a terra e transforma uma terra boa para poder semear. E depois ele colhe os frutos, ele faz todo o trabalho. Deus é o nosso agricultor. Quando a gente vê em 2 Reis capítulo 4, fala sobre a mulher de um dos discípulos. A mulher de um dos discípulos, ela não era uma pessoa que tinha o coração próximo do servo de Deus. O marido dela morreu e os 2 filhos tinha que ser vendido porque ela estava com uma grande dívida, né, com os credores. E naquele tempo ela foi para diante de Eliseu e clamou por ele. Ela tinha dificuldade, o marido dela morreu, mas mesmo assim, mesmo perdendo o marido, ela se esforçou, querendo viver bem com os seus 2 filhos. E assim ela se apertou para poder ter uma boa vida. Mas por causa daquela dívida, ela chegou numa posição de ter que perder os seus 2 filhos. E pelo seu método, pelo seu jeito, ela já não tinha mais esperança. Por isso ela foi para diante de Eliseu. A Bíblia diz que ela clamou a Eliseu. Isso quer dizer que o coração dela já não tinha mais outro caminho. E assim ela foi pedir graça diante do servo de Deus Eliseu. E o interessante é que Eliseu perguntou: o que é que você tem em casa? Ah, eu tenho uma vasilha de azeite. Então você vai e pede vasilhas vazias. Ela só tinha uma vasilha de azeite. Mas para que eu preciso pedir tantas vasilhas vazias? Claro que ela podia ter esse tipo de pensamento, mas essa mulher não era mais influenciada pelo pensamento dela, porque pelo método dela, pelo jeito dela, pela força humana, ela viveu desse jeito até agora, mas tudo isso acabou sendo um fracasso. E aquele profeta Eliseu, independente do que ele falasse, foi formado um coração nela que pudesse aceitar a palavra desse profeta. Então, quando a gente pensa na palavra de 2 Reis capítulo 4, continuamente saiu azeite daquela vazia. É gratificante ver esse trabalho tão glorioso e milagroso de Deus. Mas antes disso, no coração dessa mulher, Deus fez um grande trabalho. Não foi outra coisa, mas independente dela entender ou não, independente de combinar ou não com o seu pensamento, mas ela pôde aceitar exatamente como era a palavra do profeta Eliseu. Esse coração foi formado dentro dela.
Isso foi surpreendente e gratificante. Dentro do nosso coração, Deus traz essa mudança. Essa mulher tinha dificuldade, mas sem Deus, com dificuldade, ela não foi para diante do servo e ela quis viver pelo seu esforço, pelo seu método. E vivendo desse jeito, pelo meu método já não dá mais. Veio essa mudança no coração dela. Em João 4 também fala sobre a mulher samaritana. Ela estava no poço e se encontrou com Jesus. Essa mulher pensou que fosse simplesmente um jovem de Jerusalém, mas conversando, não sabia que era Jesus, mas depois ela percebeu, ele não é simplesmente um jovem, né? Ele é um Messias, ele é um profeta, quer dizer. E depois, ele é aquele Messias. E depois ela largou o cântaro dela e foi procurar pelas pessoas, pregou sobre Cristo. E ela se encontrou com o verdadeiro Cristo. A mulher samaritana, quando ela se encontrou com Jesus, Jesus falou, a água que você bebe, por mais que você beba, você vai continuar com sede, mas a água que eu te der, se você beber uma vez, você nunca mais vai voltar a ter sede, porque é uma água viva. Ele falou isso. E quando ela escutou isso, se existe uma água assim, dá para mim. E para que eu não precise mais voltar a buscar água aqui. Essa mulher falou assim. No coração dessa mulher, ela escutou algo que ela jamais havia escutado. Ele disse que daria aquela água viva que ela nunca tomou e nunca viu. E quando ela escutou isso, nossa, não existe isso. A água é algo que a gente bebe e volta a ter sede. Não existe isso. Ela podia pensar dessa maneira, mas essa mulher samaritana, no coração dela, aquelas palavras que Jesus Cristo falou, ela aceitou no coração exatamente como ela era. Porque essa mulher, ela estava vivendo com o sexto marido, mas ainda vivendo com esse marido, ela vivia como se fosse uma pessoa sem marido. Porque ela não tinha mais no que depender, não tinha em quem se apoiar. Por isso ela confessou, não tenho marido. Ela estava guardando e carregando esse coração. Se encontrando com o sexto marido, junto com esse sexto marido, até então ela vivendo com ele, se divorciando. Então o coração dela foi demolido durante esse trajeto. Mas quando ela viu, realmente ela era muito má, ela era uma pessoa assim com muitas falhas. Deus conduziu a vida dessa mulher, do discípulo e também da mulher samaritana. E mesmo que essa palavra não combine em nada com o meu pensamento, porque não adianta seguir pelo meu método e pelo meu jeito. Então, aceitando a palavra e poder seguir exatamente como essa palavra diz, assim como Deus conduziu o coração da mulher samaritana e da mulher de um dos discípulos, Deus também fez esse trabalho na nossa vida. Por isso, para que a gente possa aceitar essa palavra que é vida de Jesus Cristo. Por isso ele abaixa o nosso coração, ele quebra o nosso coração. Aquele coração de acreditar em mim mesmo, teimoso, Deus quebranta ele para que eu possa ser transformado. É muito gratificante esse trabalho de Deus. Quando a gente vê em Gênesis capítulo 12, aparece ali a vida de Abraão. Abraão, em Gênesis 12, seguindo a palavra de Deus, ele foi para a terra de Canaã. Mas a fome persistindo, ele tinha, em Canaã, ele tinha o coração de fugir, e ele foi para o Egito. Porque a esposa de Abraão, a Sarai, ela era muito bonita. Ele pensou, vão roubar minha esposa e vão me matar. E para se proteger, ele enganou falando que Sarai era sua esposa. Quando a gente vê esse Abraão,
Ele não parece ser uma pessoa de fé. Ai, como a gente pode falar que esse Abraão é um homem de fé? Todo mundo pode pensar assim. E Abraão, a sua fraqueza de Gênesis 12, o seu defeito. Realmente, ele teve muitos defeitos e coisas erradas. Nós podemos ver esse Abraão seguindo o pensamento da carne, mas em Gênesis 16, a Sarai, ela falou para tomar a sua serva Agar. Mas Agar não tinha nada a ver com a promessa de Deus. Em Gênesis 16 aparece essa imagem dele seguindo o pensamento. Ela estava com esse coração de seguir pela carne, pelo método humano. Mas quando Abraão fez 99 anos, ele estava glorificando a Deus. Por isso Deus falou, o seu nome já não será mais Abrão, mas sim Abraão. Deus trocou o nome dele, que é o pai de grandes nações. E também estabelecendo a aliança da circuncisão, falou para Sarai, não é mais Sarai o seu nome, mas Sara. E ano que vem, a essa hora, a Sara vai ter um filho e o nome dele será Isaac. Deus até já deu nome para o filho. Claro que Abraão, escutando a palavra de Deus, Deus, tomara que viva diante de ti, Ismael. Como que eu vou ter um filho assim? Tanto Abraão e Sara, diante da palavra de Deus, eles somente podiam dar risada. Porque no coração de Abraão, ele sempre reagiu à situação. Ele sempre viveu seguindo aos seus olhos, a sua visão, sendo arrastado pela sua carne. Ele viveu esse tipo de vida. Mas como Deus trocou o coração de Sarai e de Sara e de Abraão. Quando a gente vê em Romanos 4:18, está escrito assim. Romanos 4:18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara. Abraão esperou contra a esperança. Era uma situação que ele não podia esperar, mas agora ele esperava em Deus, esperava pela promessa e ganhou fé. O corpo dele já estava amortecido, mesmo sabendo da morte. Abraão não perdeu a esperança de que Deus lhe daria um filho. Abraão, ele reagia à carne, ao seu pensamento, à situação. Mas Deus trabalhou para que ele não fizesse mais isso. Em Coríntios, 2 Coríntios 4:18 está escrito, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Vamos procurar esse versículo. 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Aquilo que a gente não vê, a promessa de Deus, dentro da palavra de Deus, nós ganhamos esperança, ganhamos vida. E Abraão, sempre com aquele pensamento humano, situação, sempre reagindo à carne. Mas Deus trabalhou para ele. Deus, que é o agricultor, ele falou ao coração de Abraão e falou.
E com 99 anos, Deus o procurou e trocou o nome dele, trocou o nome também da sua esposa. E Deus permitindo o filho, também dando a promessa da circuncisão dentro do coração da Sara também. Não aquilo que se enxerga com os olhos, não pela situação, mas podendo depender daquele Deus, e Deus conduziu dessa forma. É um Abraão que viveu dentro da sua situação, dentro do seu limite. Nós também somos assim, mas nós que vivemos dentro desse limite, Deus está nos conduzindo para poder nos transportar para o lado da sua promessa. Quando a gente vê em Gênesis 24, está falando que que Abraão sempre foi abençoado, sempre ser abençoado. Quando a gente vê, quer dizer que Abraão sempre estava com o coração junto com Deus. Tem pequenos e grandes problemas que surgem na nossa vida. Tem vezes que a gente pensa que é diferente do coração de Deus e tem vezes que a gente enxerga com os olhos diferentes de Deus. Mas Abraão sempre estava vendo com os mesmos olhos de Deus, pensando da mesma forma que Deus. E assim teve o coração junto com Deus. Por isso, Deus sempre estava ajudando, estava abençoando. Deus sendo agricultor, o Abraão de Gênesis 12 virou o Abraão de Gênesis 24. Essa condução de Deus é muito gratificante e também Deus está trabalhando na nossa vida. E a partir de Gênesis 37 aparece a vida de José. José, com 17 anos, ele teve um sonho de Deus. E depois que ele sonhou, ele não viveu uma vida tranquila, mas teve muita dificuldade, problema, dificuldade. E ele viveu por 13 anos dentro dessa dificuldade. Mas quando a gente vê a vida de José, ele teve muitas dificuldades. Depois que José sonhou, sendo conduzido pela mão de Deus, sendo conduzido pelo plano de Deus, ele entrou na prisão. E assim José, com 30 anos, ele foi para a prisão, mas interpretando o sonho de Faraó, ele recebeu a graça de se tornar governador. Deus fez muitos trabalhos para José. No coração de José, ele tinha esse coração. Quando ele foi preso na prisão da casa de Potifar, ele se encontrou com o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E o José se encontrando com eles na prisão, o José interpretou o sonho do copeiro-chefe e também do padeiro-chefe. E ele falou que depois de 3 dias o sonho do copeiro-chefe representava que ele seria reintegrado no seu cargo. E ele voltou a trabalhar no Palácio Real. E José falou para o copeiro-chefe. Quando a gente vê aqui essa palavra, José falou para o copeiro-chefe, Gênesis 40. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que te sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Nós podemos ver através dessa palavra o coração de José. José, se ele pedisse isso para o copeiro-chefe,
Ele tinha esperança que ele poderia sair. E no coração de José, ele tinha um coração de injustiça, né? Ele foi odiado pelos irmãos, foi abandonado pelos irmãos. E ele foi arrastado até a terra dos egípcios. E eu não fiz nada para estar aqui. E a esposa de Potifar injustamente me acusou e eu estou aqui. Eu não sou uma pessoa que devia ser arrastado para cá. E eu não cometi tamanho pecado para estar aqui. No coração de José, ele tinha esse coração de inocência, né? Que ele era inocente. E pelo poder do rei, do faraó, se eu receber a graça dele, eu vou poder sair da prisão. Ele tinha essa expectativa. Essa, a sua inocência, a sua justiça, esperar no poder do mundo e da carne. O José tinha esperança nisso, esperar no homem e depender do homem. Era um coração de receber a inocência do homem que José tinha. Mas como é que Deus fez? O copeiro-chefe, conforme a interpretação do sonho, depois de 3 dias ele foi reintegrado. Mas o interessante é que esse copeiro, no momento em que ele saiu da prisão, ele se esqueceu de José. Pessoal, é algo inacreditável. Outras pessoas podiam se esquecer de José, outros prisioneiros podiam se esquecer de José. Mas o copeiro-chefe jamais poderia se esquecer do José, do nome José. E saindo da prisão, ele se esqueceu por completo de José. Deus trabalhou dessa maneira. Porque para o faraó sonhar, ainda faltavam 2 anos. E se José saísse da prisão e fosse embora? Tudo bem, se Deus quisesse o encontrar de novo, o encontraria. Mas José, ficando dentro da prisão, ele teve que esperar por mais 2 anos. Até que Deus mandasse o José sair da prisão, ele tinha que ficar preso ali. Depois que o copeiro-chefe saiu, José pensou, amanhã eu vou sair, semana que vem eu vou sair, ainda dentro desse mês eu vou sair. Ele deve ter tido esse tipo de esperança, e essa esperança sendo destruída, ele teve que viver mais 2 anos na prisão. E assim, José deve ter pensado em muitas coisas, mas Deus ensinou para José o poder do homem, a justiça do homem, a inocência do homem. Não, isso tudo não é provada pelo homem. Não é porque o homem quer que ele pode sair da prisão. Até que a palavra de Deus ordene. O livro de Salmos fala que nós estamos presos à palavra. Dentro do coração de José, Deus nos ensina que tudo acontece pela vontade de Deus. E depois de 2 anos se passarem, José teve que ficar mais esse longo tempo na prisão. E depois, José sonhando, não existia ninguém para interpretar o sonho dele. E naquele momento, o copeiro-chefe se lembrou do nome José. Vossa Majestade, lembro-me hoje das minhas ofensas. E aí ele apresentou José. E sendo chamado pelo faraó, José, quando ele interpretou perfeitamente o sonho, o faraó ficou feliz. E assim José foi estabelecido como governador daquele país. O faraó tirou o anel dele e deu para José. Quando a gente vê todo esse processo, foi Deus quem fez tudo isso. Eu ter sido odiado pelos irmãos, eu ter sido vendido para o Egito, e eu ter me tornado escravo na casa de Potifar, ter ido para a prisão, ter me encontrado com o copeiro-chefe. Então ele estava se esquecendo de mim, mas depois de 2 anos, ele ter me chamado
todas essas coisas, depois dos 7 anos de abundância vieram 7 anos de fome. E aqueles 7 anos de fome, ele pôde ultrapassar e vencer. O povo de Israel, os filhos de Israel, eles puderam ganhar vida, para salvar a vida. Isso era o plano, era o coração de Deus. Por isso que Deus me mandou e me conduziu para cá. E José, descobrindo isso, no coração de José, ele tinha raiva, murmuração, reclamação contra os irmãos, mas tudo isso sumiu do coração deles. José, não é que ele aguentou essa injustiça no coração, não é porque José estava irado que ele guardou e se aguentou. A providência de Deus, o plano de Deus, descobrindo que ele está, se a gente descobrir que a gente está dentro da mão de Deus, a reclamação vai terminar, a raiva do ser humano vai acabar, toda murmuração contra outra pessoa vai acabar. Então, tudo que é pela pessoa, pela situação, tudo aquilo que é complicado dentro do nosso coração, tudo isso aconteceu por causa de Deus. E quando a gente não reconhece que isso foi através de Deus, nós temos reclamação e murmuração, só podemos ficar presos nisso. Deus trabalhou em José. Deus formou o coração de José. Antes dele se tornar governador, aquele coração que ele tinha que ter quando se tornasse governador. Então, no coração dele já não existia mais senão a vontade, o plano e a mão de Deus. Deus formou o coração de José para que se tornasse assim. Quando a gente pensa na palavra de Moisés do livro de Êxodo, Deus também fez muitos trabalhos para Moisés. Moisés, quando fez 40 anos, José, pensando no seu povo, eu tenho que salvar o povo de Israel. Esse pobre coitado do meu povo, eu tenho que salvá-los. Moisés teve esse coração. E Moisés, ele foi dar uma olhada nos seus irmãos e ele viu que os seus irmãos, o seu povo estava sendo pressionado, estava sofrendo, sendo perseguido. E vendo isso, no coração de Moisés, ele ficou bravo, ele ficou irado. Por isso, ele matou um egípcio. Ele se vingou. O meu povo, eles estão pressionando, estão fazendo sofrer. Eu não tenho como perdoá-los. Por isso, Moisés matou esse egípcio. E no final, Moisés, no dia seguinte, os irmãos, do povo estavam brigando e aí José foi parar. E essa briga e esse povo de Israel falou para ele, nesses dois, desde quando Deus te estabeleceu como juiz para o nosso povo, né? Você quer nos matar assim como você matou o egípcio ontem? E assim ele fugiu. E através disso ele acabou fugindo para o deserto de Midian. Está escrito que tem aquela palavra em Êxodo que rejeitaram o Moisés que era como juiz, né? O povo rejeitou a Moisés, mas Deus não rejeitou a Moisés. E por 40 anos o Moisés tinha que ficar lá em Midian. Quando eu pensei nessa palavra, Deus podia ajudar a Moisés, mas Deus não ajudou. Porque Deus não precisava do poder de Moisés. Mas aquela pessoa que estava acostumada, que tinha experiência, ele dependia e acreditava da sua pessoa. E dentro do coração de Moisés, Deus queria fazer esse trabalho. O Moisés que confiava em si mesmo e que dependia de si mesmo, quando ele foi para o deserto de Midian,
ele ficando com 80 anos, quando ele perdeu tudo no deserto, ele voltou. Quando a gente vê as coisas que Deus faz para nós, o que Deus quer formar no nosso coração? O Moisés, ele tinha afeto pelos seus irmãos. E com certeza ele também amava o seu povo, mas, infelizmente, quando a gente vê Moisés, ele não tinha no começo o coração de Deus. Vamos ver o livro de Romanos, capítulo 12, 17. Romanos 12, versículo 17, está escrito assim: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Quando a gente vê essa palavra, está falando, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Deus não paga mal por mal. Deus falou para fazer o bem perante todos os homens. Isso é o coração do Senhor. Ele não paga mal por mal e nem carne por carne. E na Bíblia aparece muito sobre isso, né? Vamos procurar mais um versículo. 1 Pedro 3,19. 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Não pagando mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. Pessoal, esse é o coração de Cristo, é o coração de Deus. Embora tenha feito mal, a gente era mal diante de Deus, mas Deus, Ele não pagou de volta por essa nossa obra má. A gente ficou contra Deus, reclamou, injuriou a Deus. Mas Deus não nos devolveu com injúria. Esse é o coração de Deus. Mas, quando a gente vê o Moisés, pelos seus amados irmãos, ele queria pagar mal por mal. Ele pagou com assassinato. No coração de José, ele tinha o afeto, ele realmente tinha esse coração de amar o seu povo. E quando ele viu algo injusto, ele não podia aguentar. Mas, no coração de José, a palavra não foi estabelecida. Moisés não tinha a palavra no coração. Então Deus tirou o povo de Israel do Egito. E por 40 anos, Deus conduziu o povo de Israel para Canaã. Deus tinha esse plano. Com Moisés, humano, não podia ser feito isso. É impossível pela força e coração do homem. Deus tinha que fazer. Por isso, Deus tinha que trabalhar dentro de Moisés. Mas, dentro do coração de Moisés, ele ainda era estabelecido, confiava em si mesmo. Ele acreditava que pela sua força ele podia fazer tudo. Mas Deus não podia utilizar esse Moisés. Por isso que Deus mandou ele para o deserto de Midian. E com 80 anos, ele já não podia fazer nada. Ele já não tinha nenhuma condição para confiar em si mesmo. E Deus o chamou novamente para conduzir o povo de Israel. Sem o coração de Deus, com o coração do homem, Moisés queria tirar o povo de Israel de lá. Em Gênesis 49, tem o Rubem, Simeão, Levi. Tem cada palavra que Deus falou para cada um dos filhos de Jacó. Então, Simeão e Levi, Deus falou uma palavra para eles. Eles mataram uma pessoa pela ira, pela raiva que eles estavam sentindo, né? A Bíblia fala assim, em Gênesis 44, na terra de Siquém,
Quando Jacó e seus filhos foram para lá, a filha de Jacó, Diná, ela foi estuprada pelo filho de Siquém. E depois que ela foi estuprada, abusada, não simplesmente acabou assim, mas a Diná queria se casar com ele. E ele pediu, por favor, permita que a gente possa se casar, para que os nossos filhos e os seus filhos possam se casar e vamos viver juntos. Ele pediu isso. Mas os filhos de Jacó ficaram muito irados. Por causa que Diná foi abusada, eles ficaram com muita ira no coração. E aí eles usaram de astúcia e falou para o povo de Siquém, né? As pessoas que não se circuncidaram, a gente não pode casar com elas. Se você quiser casar com Diná, se você quiser ser um com o nosso povo, você tem que ser circuncidado. E assim prometeram. E aí o chefe dessa região fez com que todos fizessem a circuncisão. No terceiro dia, quando a dor era maior, os filhos de Jacó foram e mataram a todos eles. Matando tantas pessoas. Deus falou em Gênesis 49 sobre isso. Gênesis 49, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. É uma palavra dada a Simeão e Levi. São irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Ele é um coração que não tem nada a ver com o de Deus. Por isso, eles mataram a pessoa no seu furor e na sua vontade perversa jarretaram os touros. Quando Deus viu o que Simeão e Levi fizeram, foi pela fúria e a perversidade deles. Quando eu faço pelo meu pensamento, pela minha vontade, então qual é o resultado que eu obtenho? Quando a pessoa segue o seu pensamento, qual é o resultado que se obtém? Quando a gente vive pelo nosso pensamento, aqueles magos estavam seguindo muito bem a estrela, mas de repente, quando veio um pensamento, ele foi para o palácio real. E assim, todas as crianças com menos de 2 anos morreram em Belém. Aconteceu essa coisa tão infeliz. Então, em Atos capítulo 1, os discípulos tinham que esperar até Deus mandar o 12º discípulo. Mas, no lugar de Judas Iscariotes, eles, por sorte, tiraram a sorte e elegeram a Matias. Eles estabeleceram a Matias. Mas a Bíblia não diz nada de Deus ter escolhido a Matias e o que Deus trabalhou através dele. Deus estabeleceu o apóstolo Paulo. Mas porque os apóstolos escolheram a Matias, mesmo Deus escolhendo o apóstolo Paulo, as pessoas não receberam com facilidade a isso. A gente pode ver depois que surgiu muitos problemas depois por causa disso. Conforme o furor, a vontade, a perversidade do homem, qual foi o resultado disso de Simeão e Levi? Tudo aquilo que eles decidiram, ele tinha que receber a vontade, o plano e a mão de Deus para ser conduzido. Mas não. Moisés queria libertar o povo de Israel do Egito. Mas isso não era algo que Moisés podia fazer. Era algo que somente podia ser feito através de Deus. Moisés, com 40 anos, era um Moisés com coragem, ele era cheio do seu próprio coração, ele vivia com o seu coração. Deus não pôde utilizar esse Moisés. Por isso Deus rejeitou a Moisés
Por isso, através dos 40 anos que Moisés viveu no deserto, Deus o esvaziou. E depois, com 80 anos, Deus o chamou de novo e estabeleceu ele como guia para tirar o povo de Israel do Egito. Deus é o agricultor que vai formando o coração do homem. A mudança na nossa vida espiritual. Todas as coisas que são conduzidas na nossa vida não é pelo nosso esforço e nossa força. Isso tudo é através de Deus. Quando a gente vê na Bíblia, tem muitas pessoas na Bíblia que mudaram o coração através de Deus. E na nossa igreja, também tem muitas pessoas que foram transformadas pela palavra. Assim como vocês conhecem muito bem o evangelista Shimon Hope, por muito tempo, por mais de 20 anos, ele viveu dentro da bebida, vivendo sem esperança alguma. Um dia ele se encontrou com o pastor Oksu Park e por 15 minutos, por esse tempo, o pastor fez o coração dele conectar o coração com o de Deus, abrindo a palavra de Hebreus, está falando que você foi aperfeiçoado. E você, que você acha? Não, não fui aperfeiçoado. Porque ele era uma pessoa que bebia 10 garrafas de pinga por dia. Como é que ele vai falar que ele é aperfeiçoado? Não, mas abre a Bíblia. O que a Bíblia diz? O pastor continuamente fez essa briga. E no final, quebrando esse pensamento, fazendo ele jogar fora o seu pensamento, todo pensamento humano, ele fez com que ele unisse o coração com o de Deus. Sim, pastor, eu sou perfeito. Sim, eu sou perfeito, pastor. Fez com que ele tivesse esse coração. E assim, o incrível é que no dia seguinte, ele se libertou da bebida. E agora ele recebeu treinamento para poder ser pregador do evangelho. Deus o mudou assim. A mudança do evangelista foi quando a palavra entrou, tirando ele do pensamento, rejeitando o pensamento. Quando ele se conectou à palavra, veio a mudança. A Bíblia está falando, aqui pois compararei os homens da presente geração. Em Lucas 7 está escrito isso, né? Aqui compararei os homens da presente geração. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. O João Batista veio e comeu, jejuou, julgaram isso. E agora Jesus veio, comeu e bebeu e julgaram isso também. Eles não querem unir o coração com o de Deus. Não querem unir o coração com a vontade e o plano de Deus. Isso é esse mundo mau. Por isso, no livro de Atos 2, 38, 39 e 40, aparece uma palavra assim, vamos procurar. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. No versículo 40 está escrito, salvai-vos desta geração perversa. Nós recebemos salvação e recebemos o Espírito Santo como presente. Nós recebemos a salvação. Mas ele está falando para receber salvação dessa geração perversa. Que geração é essa? Perversa. Em João 1 está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio só tinha verbo, mas agora não tem somente verbo.
Sempre tem algo que nos persegue. O que é isso? De onde vem? Vem de outro mundo. Em Gênesis 3, através da serpente, entrou nesse mundo. Deus é a palavra. Então, se é a palavra, tudo dá certo, é o suficiente. Mas uma outra coisa que não é a palavra está conduzindo o nosso coração. Não a palavra, mas outra coisa formou esse mundo. Não a palavra, mas o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. E diferente da palavra, diferente da palavra, formou esse mundo perverso, geração perversa. Na Bíblia tem muitas palavras assim. Tem uma palavra assim, em 1 Timóteo 6, 3. Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, não tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, em vários versículos fala sobre essa perversidade do homem. Em Gálatas também fala sobre um outro evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O evangelho verdadeiro que Deus nos deu. O evangelho verdadeiro da Bíblia, nós recebemos pela graça de Jesus e por essa graça nós nascemos de novo. Mas Satanás trabalha e planta um outro evangelho no coração do homem. É um evangelho que não se recebe somente pela graça. Tem graça também, mas também precisa da obra do homem. Tem que cumprir os mandamentos. Tem que ter a obra do homem. Mistura a graça com a obra. Por isso acaba mudando e se corrompendo. Na Bíblia diz que não existe outro evangelho. Não existe. A palavra de Deus estava no princípio, e fora essa palavra, entrou um outro mundo. E a Bíblia diz que é um mundo perverso. E vamos comparar esse mundo com o quê? O nosso coração não combina com o de Deus, não flui com o de Deus. Isso é uma geração perversa. Isso é a geração perversa que a Bíblia diz. No nosso coração, todos os pensamentos que não são de Deus. A palavra de Deus diz que a gente recebeu salvação pela graça, mas no coração das pessoas, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer bem para receber bênção. As pessoas têm esse tipo de coração. O príncipe da potestade do ar está prendendo o coração das pessoas para direcionar para um caminho oposto do de Deus. Está conduzindo o coração das pessoas para o caminho oposto do de Deus. Por isso, na Bíblia diz que você recebeu a salvação pela graça e que novamente volta para a obra. Isso é perversidade. Em outras palavras, um outro pensamento, outro conceito. Isso tudo, se a gente não negar, eu não tenho como me tornar discípulo de Jesus. Então eu tenho que negar meu pensamento, aquele coração humano, eu tenho que negar e Deus me conduz e me guia para esse caminho. Aquele evangelista que estava na bebida, se encontrando com o servo de Deus, para Deus conectar o coração com o dele,
eu não sou perfeito, eu sou um alcoólatra. Eu sou viciado em bebida. Esse pensamento humano e aquela palavra de que ele é perfeito, Satanás arrasta para a gente rejeitar essa palavra. Uma vez, uma irmã que recebeu salvação partiu da igreja e por muito tempo não conseguiu viver dentro da igreja, não conseguiu ter mais vida espiritual na igreja, e ela veio uma vez no retiro e conversou com o pastor. Pastor, eu não tenho condições para ter vida espiritual. Por muito tempo, eu parti de Deus e eu fiquei muito distante de Deus. Eu estou muito distante de Deus, ela falou. E o pastor falou, Efésios 2:13. O pastor mostrou para ela essa palavra. Irmã, o que está escrito na Bíblia? Lê uma vez. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O quanto a gente se aproximou? Está escrito que aquele que foi justificado veio daquele que é justo. Eu não li a Bíblia, não consegui orar por muitos anos. Eu fiquei presa no mundo. E como é que eu vou conseguir ter vida espiritual? Não vou conseguir. Eu estou muito distante de Deus. E nesse momento, Deus tirou aquele pensamento que tinha dentro dela. Deus fez esse trabalho. Por isso, o que está escrito na Bíblia? Lendo a Bíblia. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fosseis aproximados pelo sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo ainda está vivo. Porque esse sangue ainda trabalha. Porque esse sangue não muda. Porque a promessa da cruz não muda. Nós nos aproximamos de Deus e nós nos tornamos um com Deus. Deus está nos falando isso. É tão incrível e gratificante quando essa palavra se conecta com a gente pode ganhar força, fé e servindo novamente a Deus. Deus, ele nos conduz para poder viver novamente dentro da igreja. Hoje eu li 2 Coríntios 5:16. 2 Coríntios 16 está escrito assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. A gente conhecia segundo a carne, mas agora a gente não conhece segundo a carne. A gente se libertando desse conhecimento da carne, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus, isso é a verdade. No princípio era o verbo, esse verbo era Deus. A palavra é a verdade. E todo o outro mundo, em Gênesis 3, recebendo a tentação da serpente, foi formado um outro mundo. Está falando que o pendor da carne dá para a morte. A gente às vezes pensa que as coisas do mundo vai me trazer felicidade, dinheiro, poder. Parece que essas cobiças do mundo vai me dar alegria. Mas quando que a gente pode ser feliz? Quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, quando a gente recebe a palavra no nosso coração, quando a gente olha para Jesus, quando a palavra de Deus habita em nós, nós temos paz, temos felicidade e somos a pessoa mais abençoada. No versículo 17 está escrito assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A Bíblia diz que nós nos tornamos novas pessoas. Então qualquer um agora dentro de Cristo é uma nova criatura. Às vezes, quando nos esquecemos da palavra, quando a gente parte da palavra, eu tenho que ser renovado, eu tenho que ser novo, eu tenho que mudar. A gente pode pensar assim, mas a nossa mudança, na verdade, Jesus já nos tornou em novas criaturas, amém? Ele já
nos tornou em novas pessoas. Nós somente temos que aceitar esse poder e essa autoridade dele. As pessoas que estão distantes da Bíblia, eles falam, você tem que ter bondade, você tem que ser perfeito, você tem que se justificar. Isso é mentira. Nós jamais sozinhos podemos fazer isso. A Bíblia já diz que ninguém poderá ser justificado pelas obras da carne. Por isso Jesus Cristo veio. E Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso... Ele é o nosso tesouro. Por isso, Deus já nos tornou em nova criatura dentro de Cristo. Eis que as coisas antigas se fizeram novas. Receba o perdão do pecado, receba a salvação. A Bíblia está falando isso. Não é que eu tenho que mudar, pessoal. Mas dentro da Bíblia, Jesus já me aperfeiçoou e me tornou em nova criatura. Essa palavra é a verdade. E quando a gente aceita essa verdade, o nosso coração se torna um com o de Deus e Deus pode trabalhar. Deus pode trabalhar poderosamente dentro de nós. Ultimamente, eu lendo a palavra de Rutas, capítulo 4, Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Compartilhando essa palavra, Ele é Jesus. Jesus é o restaurador da minha vida e meu consolador. Então, Jesus é quem tem que trabalhar. A palavra é Deus. E fora Deus, fora a palavra, não existe nada que seja verdade. É tudo mentira e ilusão. Deus deu a mudança para todos nós. Deus nos mudou. Não tentem ser transformados. Ele já nos transformou, Ele já nos tornou em nova criatura. Nós temos que aceitar essa palavra no nosso coração. Nós temos que aceitar e crer nessa mudança, nessa palavra de Jesus Cristo. Quando o meu coração se torna um com o de Deus, Deus trabalha de uma forma incrível. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Restaurador é Jesus Cristo. Aquilo que está errado, torto, quebrantado, Ele é quem restaura. Jesus é quem vai ser o consolador da minha velhice. Jesus é quem trabalha. É a promessa que Deus nos deu, mas Satanás fala, não. Deus não vai te ajudar. Você tem que fazer por você mesmo. Tudo isso é diferente da palavra de Deus, então é mentira. Jesus, que é o nosso restaurador, Ele nos tira do pecado. Ele também já tratou, já restaurou nosso espírito. E Ele já nos conduziu para viver uma vida abençoada dentro do Evangelho. Vamos aceitar esse Senhor e vamos olhar para essa promessa. Está escrito que aquele que olhou para a serpente de bronze viveu. A mudança na minha vida espiritual vem através de Deus. Quando vocês aceitam a palavra, Jesus Cristo lhes transforma. Eu acredito que Ele trabalhar fortemente através de vocês. Muito obrigado.